Muito bom dia a todos vocês! Começando mais um Giro das 11 ao vivo para todo o Brasil. Tá aí Jorge Folena com sua. Hoje não tá de terno e gravata, mas está com sua camisa branca de agora teremos paz neste país, depois da prisão dos bandidos mors da República. Tudo bom, meu querido Jorge Folena? Bem-vindo. Olha, temos muitas coisas para conversar. Eu quero também aqui alertar, exortar nosso público a dar o like na nossa transmissão, a se inscreverem no canal. Temos convites para fazer hoje também. O Folena está organizando uma homenagem bonita ao meu querido Boaventura de Souza Santos. Folena, bom dia, querido. Bom dia, Conde. Bom dia a toda a comunidade 247, do Conde. Conde, olha, você me pergunta se nós estamos no momento de paz, né? Não acredito que nós vamos ter paz, não. O momento é de luta. Não, o momento ainda é de luta. Nós não superamos ainda, como disse o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, do sábado, na madrugada do sábado, em que a organização criminosa que atenta contra a Constituição, a democracia e as instituições está plenamente ativa no Brasil. Ela está atuando fortemente. Não para, né? Não para. Você veja, ela está no parlamento brasileiro, ela está na burocracia do país, ela está na sociedade como um todo. Quer dizer, é uma luta que nós travamos secular no Brasil. É uma luta que tem forças do imperialismo, forças do latifúndio, os fascistas, e agora nós já identificamos, já falamos sobre isso no sábado à noite, eu e você, o crime organizado também. Está todo mundo reunido, né, trabalhando contra o povo brasileiro, e, em particular, todas as forças do campo democrático, popular e progressista. Por isso, essa repressão, é o termo que eu considero esse, repressão contra o governo do presidente Lula, contra o presidente Lula. Então, essas forças não foram desarticuladas, e volto a dizer, quem bem explicitou isso foi o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele tem sentido isso na pele, tem vivenciado isso no trabalho dele, está fazendo o trabalho dele que ele tem que fazer como servidor público do Estado, e está fazendo bem, considero que ele está fazendo bem o trabalho dele. Ele tem que fazer isso. Está fazendo nada além do que ele deve fazer. Ele está fazendo o que nós esperamos que ele faça. E ele está apontando, né, diante da própria experiência que ele está adquirindo. Quando você está diante de problemas, você adquire experiência. Então ele está se deparando com essa experiência dele e está nos apontando, olha, essa organização está ativa, não foi desmontada, e nós temos que ficar muito atentos. Muito atentos. Muito bacana você falar isso, porque eu realmente vejo nos despachos do Alexandre de Moraes, ele coloca isso nos despachos dele, né? O gabinete dele, ele, enfim. Ele realmente não se ilude com o momento de... Quem às vezes dá a impressão de se iludir é o próprio governo, de olhar para o futuro e tudo mais. É um equilíbrio delicado, né, entre justiça e o executivo, por assim dizer, o governo democrático do presidente Lula, para que a gente possa avançar um pouco. Porque durante essa semana, que foi muito tumultuada, alguns analistas dizendo que toda essa tensão provocada por bolsonaristas pode jogar o Brasil num colapso econômico de novo, como foi lá atrás, quando deram o golpe contra a Dilma. Como é que você está vendo essa situação, Folena? Conde, eles trabalham para isso. Ficou claro quando aconteceu, né, aquele pedido de intervenção do Eduardo Bolsonaro, que ele falou que ele pediu, e o Jair Bolsonaro ratificou, de intervir na economia brasileira, prejudicar a economia brasileira, né? Fazer as taxações que o Donald Trump apresentou, ele apresentou para o mundo inteiro, também vamos falar isso. Mas a família Bolsonaro chamou para eles, quer dizer, como mérito, né, taxar o Brasil, quer dizer, criar dificuldades para a indústria, para o comércio e para a classe trabalhadora brasileira. Então, o objetivo dos Bolsonaro e da extrema-direita brasileira não é um compromisso com o país, não é um compromisso com a pauta do desenvolvimento nacional, não é. Tanto é que o Bolsonaro, durante o governo dele, ele disse, nós vamos destruir tudo. E foi um fracasso o governo dele sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. A economia brasileira não cresceu, né, os índices sociais do Brasil todos desabaram, a pobreza, a miséria, né, houve um desmonte do Estado brasileiro. E um ponto, Conde, que a gente debate pouco. Às vezes eu comento aqui contigo, mas eu sempre tiver a oportunidade quero destacar isso. Bolsonaro desmontou toda a estrutura de fiscalização do poder público, toda ela. Volto a dizer, do Ministério do Trabalho, do Meio Ambiente,
da Receita Federal, toda a fiscalização pública federal foi desmontada no governo do Bolsonaro. Mas para quê? Tem um objetivo. O INSS, qual o objetivo? O objetivo é facilitar, possibilitar que o ilícito pudesse ocupar a posição dele com tranquilidade na ordem econômica. Então, quando você não tem fiscalização, você abre caminho para o sonegador, você abre caminho para os fraudadores, você abre caminho para os contrabandistas, para os traficantes. E aí eles podem se estabelecer em atividades econômicas de uma forma legal, onde eles atuam ilegalmente. Por isso que a fiscalização do Estado ela é necessária para que o Estado fiscaliza para poder exatamente manter o equilíbrio na sociedade e a ordem econômica contribuir. A livre iniciativa é livre iniciativa, mas ela pressupõe também a colaboração para o desenvolvimento do Estado, pagando tributos, por exemplo, seguindo as regras para funcionamento das atividades econômicas. O que o Bolsonaro fez, por exemplo, para todos entenderem na questão ambiental, foi desmontar toda a legislação ambiental no Brasil. O Bolsonaro queria construir resorts, todos vão lembrar, resorts na beira das praias, em áreas de manguezais, áreas que não podem ser, podem ter essas construções. Então, quer dizer, isso para quê? Isso favorece ao ilícito, favorece, por exemplo, quem manipula com jogos de forma clandestina e ilegal, possam operar essas atividades, construir em áreas preservadas para a natureza, pelo meio ambiente. Então, isso é só um pequeno exemplo do que foi o governo do Bolsonaro e do perigo que nós passamos no Brasil e ainda continuamos passando, porque essas forças políticas continuam plenamente ativas. E há uma parcela da sociedade brasileira que, infelizmente, defende esse ponto de vista equivocado. Equivocado. Por quê? São pessoas que não querem pagar tributos, são pessoas que não querem que haja fiscalização, que não queiram seguir regras mínimas de urbanismo. Então, querem que o comércio funcione de forma clandestina e ilegal. Quer dizer, isso tudo favorece a quem? Favorece, no final das contas, o que a gente chama de crime organizado. Chama de milícias privadas que acabam extorquindo a população, acabam extorquindo as próprias atividades econômicas. Então, é entregar o Estado, foi o que fez o Bolsonaro, a meu sentir, ao ilegal. Isso tudo se contrapõe a um Estado organizado. Um Estado que nós estamos tentando reconstruir efetivamente depois da última ditadura, que é uma nova ordem. Olha, eu quero falar sobre a tensão Congresso-Governo com o Folena, gente. Mas antes eu vou pedir para o Folena ainda explicar aqui para a gente um pouco, tecnicamente, politicamente, o que significa essa prisão agora oficial, né? São presidiários, né? Agora a gente pode dizer assim oficialmente, General Heleno. Aliás, o que chamou a atenção ontem foi justamente a descrição, né? Até a direita não entendeu tanta ninguém viu imagem do Heleno sendo preso, do Garnier sendo preso, né? Não teve imagem nenhuma, e a do Bolsonaro, as imagens do Bolsonaro são muito discretas também, por assim dizer, em comparação ao que a Lava Jato fazia no país. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto, né, que é um aspecto que brota do próprio STF, né, quer dizer, não fazer pirotecnia com tudo isso, ao mesmo tempo que é uma sequência de prisões históricas. Pela primeira vez, os militares que tentaram um golpe estão na cadeia, é uma cadeia dentro de instalações do Exército, das Forças Armadas, mas não deixa de ser uma cadeia. Fala um pouco para a gente e o que você espera, digamos, com os próximos passos lógicos dessa situação toda. Folena. Primeiro, Conde, nós já podemos falar que eles são criminosos, porque já há uma decisão transitada em julgado que os condenou. Então, a partir do momento que você tem uma condenação contra você de crimes, penas altíssimas, são criminosos. Todos eles são criminosos. Então, nós podemos chamá-los de criminosos doravante. Sem nenhum problema ético, sem nenhum problema moral. Moral, porque nós estamos falando diante de uma condenação proferida por um tribunal oficial no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Está agora na fase de cumprimento, cumprimento da pena, da execução da pena. E aí, Conde, tem um problema. Qual é o problema? Que você traz para mostrar como as coisas no Brasil não estão resolvidas. Esse próprio tratamento especial dado a esses criminosos,
a esses criminosos, a um ex-presidente da República, generais, né, militares de alta patente, e a um parlamentar que fugiu, foragido, e um outro delegado da Polícia Federal, essa forma, esse bom trato dado, é a revelação que a tutela militar, efeito da última ditadura, que passou para a ordem de 85, na qual nós estamos até hoje, não foi resolvida. A tutela militar atuou fortemente, como você bem destacou, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, para que fizesse tudo de uma forma que não causasse provocações, que não causasse exposição, quando, na verdade, os civis, né, veja, por exemplo, o caso, né, vou comparar, essa comparação é importante para esse caso. Veja o que está acontecendo, né, com a prisão do dono do Banco Master. Não estou querendo nem comparar com as pessoas pobres, quero comparar com as pessoas, né, do mesmo nível. Com relação ao presidente do Banco Master, não está tendo, teve a exposição dele, está tendo a exposição dele midiática, ele está preso lá na Polícia Federal, a Polícia Federal quer removê-lo para um presídio, e olha que é uma prisão preventiva. O Vorcaro já foi transferido para Guarulhos. Então, é isso que eu quero dizer. Está sendo transferido para uma penitenciária. Então, veja, ali não teve tutela, para mostrar o perigo, quando eu me referi no início do programa, que os problemas do Brasil, políticos, retratados pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão dele, não estão resolvidos e pacificados no Brasil. Não foram solucionados. Então, a tutela militar atuou fortemente, e, né, na sombra, porque na semana anterior, já sabíamos, já tínhamos a ideia que o Bolsonaro e os militares iam cumprir a pena a partir dessa semana, os militares procuraram o ministro Alexandre de Moraes, mantiveram interlocução via ministro da Defesa do governo do presidente Lula, com o Supremo Tribunal Federal, para que pudesse tudo isso acontecer dessa maneira. É um tratamento não isonômico, não igualitário, não republicano. Se o dono do Banco Master, que está respondendo, não podemos chamar ainda o dono do Banco Master de criminoso. Não podemos chamar como chamamos agora Heleno. Chamamos Braga Neto, chamamos Bolsonaro, podemos chamar todos esses que são criminosos porque tem uma sentença passada em julgado que os condenou, com penas seríssimas por crimes graves praticados. O dono do Banco Master, ainda não há condenação nenhuma sobre ele. Ele está preso preventivamente e ele está sendo recolhido numa penitenciária. Os militares e o Bolsonaro não estão sendo recolhidos no sistema penitenciário brasileiro, no qual todos brasileiros, sem distinção da origem, no Brasil, a República, em tese, pressupõe que não haja diferenciação, deveriam estar recolhidos no sistema penitenciário. Por quê? Eu sou general e eu vou ser recolhido num quartel. Porque eu sou um ex-presidente da República e vou estar recolhido numa superintendência da Polícia Federal. Então, Conde, veja, esse é o fenômeno da tutela do qual nós ainda não nos libertamos no Brasil. E, a meu sentir, volto a dizer, eu li ontem em algum lugar, né, o ministro da Defesa, né, se vangloriando, dizendo que resolvemos o problema. Não é o CNPJ que está sendo manchado. O que está sendo manchado é o CPF. Como assim? Esses militares usaram as Forças Armadas, mantiveram interlocução com as Forças Armadas na ação golpista. Os comandantes militares foram chamados a aderir ao golpe. Um comandante militar, o da Marinha, foi condenado, porque aderiu ao golpe. Então, como assim, ministro Múcio, os militares não estão envolvidos nisso? Estão envolvidos, sim. Lógico que não foram todos os militares, né? Não podemos dizer que todos os militares são golpistas, mas que a instituição militar participou dessa aventura política desde o início, participou no início, em que momento? Primeiro no golpe contra a presidenta Dilma, depois profundamente apoiando a Operação Lava Jato, apoiando Sérgio Moro e prendendo o presidente Lula. Que teve apoio das forças militares, dos comandantes militares, em particular do general Vilas Boas e do ex-ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, o Sérgio General Edgói. Heleno.
Não, Sérgio não, Moro. Não, eu estou retroagindo para mostrar onde eles participaram. Tiraram o presidente Lula do processo eleitoral, elegeram o Bolsonaro. O Bolsonaro eleito, o governo do Bolsonaro, dito pelo Bolsonaro e pelos militares, eles diziam que era o governo dos militares e dos empresários. Folena, então, os militares estão envolvidos nisso. Vou até acrescentar uma informação. Você falou do Daniel Vorcaro, que é o banqueiro, dono do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Investigações estão só começando, né? Muita coisa para ser revelada. Ele foi transferido para o presídio de Guarulhos, saiu da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, e tem uma nota hoje de que ele reclamou muito com os advogados dele. Falou assim, por que eu estou aqui? Ele acha que ele não precisa estar, né, num presídio comum, né? O Vorcaro. O Vorcaro não tem, parece que ele... Aquela lei caiu, né? De quem tem curso superior ter uma cela especial, mas nem isso ele tem, o Vorcaro, não tem curso superior. Mesmo, pô. Uma república não pressupõe desigualdade. Mas não pode ser assim, né? Todos têm que ser tratados igualmente, pô. Se o Supremo Tribunal Federal declarou em acordos do tribunal, decisões do tribunal, que o sistema penitenciário brasileiro é inconstitucional pelo estado de coisas, inconstitucional, pelo modo de tratamento, das condições, então vale para todo mundo. Ou tira todo mundo do sistema penitenciário, ou então recebe todos como tem. Então, eu só queria voltar nesse ponto do Vorcaro dos militares, porque esse exemplo de comparação é importante nesse momento para mostrar que o problema político brasileiro não está solucionado. Volto a destacar isso. Então, veja, um banqueiro está no sistema penitenciário, mas um general não está. Quando deveria. Um general condenado definitivamente. O banqueiro ainda não foi condenado definitivamente. Então, claro, o perigo da tutela militar ainda continua fortemente no Brasil. E a participação deles no processo golpista que conduziu Jair Bolsonaro e a tragédia que foram os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, os militares participaram, inclusive em toda a ação golpista. Se tinha acampamento em portas de quartéis, é porque as forças militares, em particular o Exército Brasileiro, autorizou. Helena, deixa eu mostrar imagens aqui, porque está começando agora o evento. Espera aí que eu vou colocar na tela para vocês. A Gleisi Hoffmann está falando o evento que celebra, ratifica a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Aqui a Gleisi Hoffmann falando ao vivo, temos as imagens aqui. Se vocês quiserem acompanhar, temos uma transmissão simultânea aqui no Brasil 247, mas eu estou colocando um pouquinho. Daqui a pouco eu vou abrir o áudio para vocês. Quando o presidente Lula falar, né, deve ser daqui a pouco, sem menosprezar, evidentemente, nossa querida Gleisi Hoffmann, mas a gente vai acompanhar esse evento todo. Aliás, nesse evento, Jorge, Folena, o Alcolumbre, pelo menos a informação que a gente tem até agora, é que Alcolumbre e Hugo Motta não estão participando porque eles estão de mal, eles estão brigados com o governo. Eu queria que você, então, a gente começasse, né, a comentar isso, porque o Alcolumbre marcou para o dia 10 de dezembro a sabatina com o Jorge Messias, indicado para o STF pelo presidente Lula. O Alcolumbre está contrariado com essa indicação e marcar uma sabatina tão rápida assim é dramático, né? Porque não dá nem tempo do Messias conversar com os senadores ali para conquistar o voto deles para ser aprovado. Como é que você está vendo essa nova... quer dizer, é curioso que o timing, a prisão do Bolsonaro e aí o Congresso se insurge, quer dizer, os presidentes das casas se insurgem contra o governo federal. Fala para a gente, Folena. Conde, primeiro eu quero dizer o seguinte, coisa interessante. Ontem, na minha mesa do escritório, eu estava com a revista Direito e Justiça e Cidadania. Estava na minha mesa, assim eu recebo mensalmente a revista. A capa da revista era com o Davi Alcolumbre. O título da revista era assim: Harmonia e Independência, Harmonia entre os Poderes. Independência e harmonia entre os poderes. Veja, o que o Davi Alcolumbre está fazendo com o Hugo Motta é exatamente não ter equilíbrio entre os poderes. Eles estão incentivando, ao contrário do que o Davi Alcolumbre coloca na capa da revista, pena que eu não estou com ela aqui nas minhas mãos, se eu estivesse no escritório eu podia exibir para todos verem, ele está desincentivando o conflito entre os poderes e a desarmonia entre os poderes. Veja, Conde, quem tem atribuição de indicar pela Constituição o ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República.
cabe ao Senado apenas ratificar. Não cabe ao Senado dizer quem vai ser o ministro. Não cabe ao Senado. E o que o Davi Alcolumbre está fazendo é criar uma desarmonia entre os poderes, ou seja, o processo, né, de fratura da democracia brasileira, ela não é conduzida apenas pelos fascistas, como eu estava dizendo ainda agora. Ela também é conduzida pelo Centrão. Por isso que o ministro Moraes chama atenção para todos nós para essa problemática. Volto a dizer. Então, nós estamos diante do seguinte cenário. Um cenário em que você tem uma extrema-direita que chega ao poder pelas mãos do Centrão, pelas mãos do imperialismo, pelas mãos do latifúndio, pelas mãos, né, dessa organização política brasileira inconformada com quem quer levar justiça social. Exemplo, a aprovação da isenção do imposto de renda para a classe trabalhadora. Cobrar de quem distribui lucro, ganha com lucro e não paga tributo. Então, esse foi o golpe. Essa é a desarmonia democrática. Então, Davi Alcolumbre, quando você me pergunta como você vê essa posição do Alcolumbre e do Hugo Mota, eu vejo que o parlamento brasileiro não está trabalhando para manter a necessária harmonia democrática no país. Esse comportamento da Davi Alcolumbre, não é o primeiro, é muito deselegante, é muito inapropriado para o momento político brasileiro. E está, vou dizer, em desacordo com o que propõe a Constituição, em acordo com o que ele mesmo defendeu. Ele defendeu a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. E ele, ao fazer beicinho, ele está criando uma desarmonia desnecessária no Brasil. Jorge Folena, eu diria até o seguinte: o comportamento do Alcolumbre, ele me choca tanto quanto o Bolsonaro violando a tornozeleira. Quer dizer, é uma coisa tão absurda. Ele não é dono da presidência do Senado, ele não é dono do Senado. Ele não está atendendo o líder, o Jacques Wagner, não atende o telefone do líder. Ele pôs para votar uma matéria que, inclusive, eu acho que é inconstitucional. Você deve ter visto aquela matéria dos agentes de saúde, e o STF, acho que ainda não completou maioria, que o Congresso também tem responsabilidade fiscal, tem que falar de onde vai sair o dinheiro. Você viu isso? Vi, lógico que vi, Conde, é a tal da pauta bomba, Mas veja, Conde, isso é importante a gente estar refletindo aqui com a nossa comunidade. Por quê? Qual é a situação que nós estamos? É de um total desequilíbrio democrático no Brasil. De um lado, você tem forças do campo democrático, popular e progressista que querem e têm tentado trabalhar por justiça social no Brasil, por soberania, por desenvolvimento, e do outro lado você tem todas as forças atrasadas no Brasil conspirando contra a Constituição, conspirando contra as ações governamentais que estão de acordo com a Constituição. Veja, o parlamento brasileiro sequestrou uma parcela do poder da presidência da República importantíssimo e que gera corrupção. O que eu estou me referindo? Ao orçamento. Esse orçamento, essas emendas impositivas aprovadas depois de 2016, elas têm ampliado essa crise institucional. E aí, volto a dizer, a gente fala isso o tempo inteiro, né? O Hugo Mota, o Davi Alcolumbre se acham, né, que são os responsáveis pelo governo. Que o parlamento agora é o governo, quando não é. Isso não é. E também o Supremo tem responsabilidade nisso, Conde. Por que o Supremo tem responsabilidade? Porque o Supremo Tribunal Federal está com ele, mas ele também não julga inconstitucional. Ele não diz que é inconstitucional o legislativo avançar nas atribuições, do governo, do executivo. Quem tem que dizer isso é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, e não joga. Isso amplia a crise democrática do Brasil. Eu volto a dizer, nós não vivemos numa normalidade democrática no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Isso só se ampliou depois do golpe de 2016. E cada vez mais, como nós conversamos sábado à noite, vou dizer o seguinte, Conde, surge uma oportunidade maior, né, se nós continuarmos o governo do presidente Lula, o presidente Lula com a clareza com que ele tem tido de avançar, né, não dá mais para parar. Esse enfrentamento com o Centrão está chegando o momento final dele. Vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito. Eu quero saber aonde o Centrão
tem cartucho político, né, o Alcolumbre, ano que vem, se o presidente Lula tiver nessas mesmas condições, dele negar a candidatura do presidente Lula e não subir no palanque do presidente Lula. Ele e todo o Centrão. Nós vamos ver isso a partir de fevereiro, quando os dados econômicos vierem todos. Olha, há quem diga que o Alcolumbre não está zangado com o Messias, que isso aí é só uma fachada, porque ele tá preocupado mesmo com a prisão do Daniel Vorcaro, porque o estado do Amapá tem pendências também com o Banco Master e por via indireta, o Alcolumbre está nesse emaranhado. Eu vou trazer alguns comentários aqui do nosso público para o Giro das 11, meu Deus do céu. O Edson Antunes, Jair foi preso pela lei que sancionou o Karma. Lynn Brown, não comparecer a um evento desses não será um tiro no pé? Eu acho que... total, eu acho que eles estão dando tiro no pé. O problema é que o timing, né? Demora um pouquinho para o tiro chegar no pé efetivamente. Isabel Joia está dizendo aqui: 2026 anos de eleger mulheres, deputados, senadores capazes de salvar a democracia. Rosa Luxemburgo, o Congresso está com medo do Brasil democrático soberano. Tiraram as máscaras. E Evaneide Pinheiro está dizendo aqui: é isso mesmo? Evane Pinheiro e Pereira Pinheiro. Hugo Marmota e Alcolumbre ainda não estão no jardim da infância. Ridículo, ignorância para o Lula ignorância pura. O Lula tem a prerrogativa de indicar quem ele quiser para o STF. A gente sabe que a indicação para o STF o Lula tem a prerrogativa, evidentemente, presidente da República, mas ele atende a interesses, forças que estão orbitando ali, né? É que mudou um pouco isso, né, Folena? Depois da prisão do Lula, depois de tudo que aconteceu nesse país, né, o Lula está tomando um cuidado adicional para indicar para o STF. Mas eu queria ainda insistir com você no seguinte: o Hugo Mota também cortou relações com o Lindbergh Farias, também numa atitude que, como disse aqui a nossa internauta, infantil, puramente infantil. Quer dizer, os dois presidentes das casas que deveriam ser magistrados, né, por assim dizer, como o presidente da República, ter uma posição institucional, estão tendo posições estomacais, Folena. Quer dizer, qual que é a sua ideia? Como é que o Lula costuma superar isso, conciliar? Mas eu acho que agora tem alguma coisa a mais nisso tudo. Eu queria que você desdobrasse um pouquinho mais essa situação política. Conde, lógico que tem coisas muito mais. Como eu falei, o golpe continua ainda no Brasil. Não fomos desmontados desse golpe. Volta a bater nessa tecla. Isso tudo passa pelas forças reacionárias que assumiram o Congresso brasileiro. Então, a democracia no Brasil não está num momento de estabilidade, não está. Não vamos nos iludir com isso. Nós temos que continuar trabalhando exatamente, né, para mostrar para a população, para a classe trabalhadora, quem de fato trabalha contra o Brasil. E isso está ficando cada vez mais evidente. Então, por isso que o Davi Alcolumbre, por isso que o Hugo Mota estão insatisfeitos. Por quê? Estamos tentando, desde julho de 2025, julho desse ano, principalmente por uma manobra inapropriada do Hugo Mota com relação ao enfrentamento ao presidente da República com a revogação do decreto do IOF, que as coisas começaram a ter um enfrentamento, que foi bom, porque o governo, de certa forma, também estava jogando muito recuado, não querendo fazer um enfrentamento com essas lideranças. Com as lideranças, aí eu quero abrir um parênteses aqui. Veja, infelizmente, a despolitização do país, ela se ampliou de tal forma que não é o fato de você ser jovem que você possa não ser um grande líder. Inegavelmente, grandes jovens foram e são grandes líderes. Mas essa liderança que nós temos visto no Brasil, não apenas no Congresso, na Câmara, no Senado e em outros órgãos, em outras instituições também, não são lideranças que têm se revelado, né, grandes suficientemente, né, na política para compreender, né, todo o percurso institucional do cargo que eles ocupam. Nós não temos visto isso. Então, esse tipo de comportamento do Hugo Mota, tipo de comportamento do Alcolumbre, eu parei por causa do Arthur Lira. O Arthur Lira é um cara esperto. Não, o Arthur Lira é um cara esperto. É um político esperto. É isso que eu quero me referir. A política a gente tem que fazer com imprevisibilidade.
Por isso que o presidente Lula é especial. O presidente Lula é especial. O Arthur Lira se mostrou imprevisível. Está se mostrando. E isso é muito bom para a política. Você não tem que ficar dando recado, ficar dando soco em mesa, gritando, como o Hugo Mota fez. Então, é isso que eu estou me referindo. Eu queria abrir esse parênteses da juventude. Só fazer um parêntese dentro do seu parêntese, que é o seguinte: o presidente Lula conseguiu reunir dois desafetos que são assim históricos, né? Que é o Arthur Lira e o Renan Calheiros. O Renan Calheiros está sentadinho ali, ó. Vai falar depois do Arthur Lira, né? Sim. Nessa cerimônia da isenção do IR. Desculpa, Folena, pode seguir da sua mas isso está sendo ótimo porque o tema que nós estamos falando são dois políticos experimentados. O que está ocorrendo hoje é que tem determinadas pessoas que estão ocupando cargos na República, não só na República, mas também tem instituições da sociedade civil que não têm revelado a grandeza, sabe, para demonstrar a importância do cargo que ocupa. O Hugo Mota, infelizmente, não tem mostrado isso. O Davi Alcolumbre, com esses gestos que ele tem feito, ele não tem demonstrado isso. E aí você traz um ponto, né, que é um ponto também que pode está a depender das investigações em curso pela Polícia Federal da Operação Carbono Oculto. Do que vai ser depurado da Operação Carbono Oculto e agora também da prisão do presidente do Banco Master, pode chegar no centro da política brasileira, pode chegar no centrão, me valendo aqui de uma repetição, no centro da política, no próprio centrão. E até em outros, Conde. Eu não vou, livrar a barra de ninguém, não, porque há uma proximidade hoje muito grande da política com os apoiamentos indevidos. No estado onde eu estou, você sabe disso, que é o Rio de Janeiro, já foi demonstrado em diversas oportunidades a ligação do ilícito com a política no Rio de Janeiro. A CPI das milícias do Rio de Janeiro comprovou isso. Então, isso vai cada vez mais avançando na política brasileira e o que volta a dizer, o que fragiliza a nossa democracia. A democracia brasileira, nós não estamos vivendo num momento de normalidade democrática no país. Jorge Folena aqui no Giro das 11, mais uma vez aqui nós temos imagens desse evento em Brasília, imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000. Aqui o Arthur Lira ainda está ali fazendo seu discurso. Para quem quiser assistir, estamos com transmissão simultânea aqui. Quando o Lula, né, daqui a pouco ele deve falar aqui também, aí eu vou abrir um pouco o áudio para a gente acompanhar juntos aqui no nosso programa, na nossa programação. Folena, eu queria... Olha o Renan Calheiros aparecendo ali. Eu queria perguntar, nós fizemos uma programação, aliás, recomendo, muito especial no final de semana. O Folena veio na live do Conde, especial de noite lá, e a gente fez, foi muito bom, viu, Folena? Incrível carinho que a comunidade tem por você. Eu pude sentir isso naquela transmissão, sinto toda quarta-feira aqui contigo, mas ali foi especial porque tinha também uma questão emotiva, afetuosa, histórica, né? Ansiedade, né, de todo mundo ver o Bolsonaro preso finalmente e toda essa quadrilha. E nós falamos ali do Ramagem também, e eu queria que você explicasse um pouco para a gente, porque o Ramagem ter fugido do país ficou um gosto amargo, né, para o próprio STF. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, da possibilidade da extradição. Quer dizer, você já falou para mim que vai ser muito difícil, né, que ele seja extraditado para o Brasil. É isso mesmo? Conde, olha, primeiro, essa extradição do Ramagem é aquilo que o ministro Alexandre de Moraes falou. Houve a colaboração dessa organização criminosa. Colaboraram intensamente. Muita gente. Tá? Muita gente do parlamento. Veja, o Ramagem escapou do Brasil em setembro. Nós tivemos que tomar conhecimento semana passada. Isso é inconcebível. Uma pessoa que já tinha sido condenada era para estar sendo vigiado, monitorado intensamente e escapou do Brasil. E o ministro colocou isso na decisão dele. Isso aconteceu porque essa organização criminosa que atenta contra a Constituição, contra a democracia e as instituições possibilitaram que ele saísse do Brasil. E contaram com apoio, e disse o ministro, naquela algazarra que eles queriam fazer no sábado, com o senador da República. O Flávio Bolsonaro estava mobilizando pessoas, não era para fazer um protesto, como ele colocou, que não tinha nada de ingênuo. Era uma medida para criar confusão e, quem sabe,
né? O próprio pai dele, depois nós viemos tomar conhecimento pelo vídeo que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, o pai dele queria destruir a tornozeleira eletrônica. Ninguém vai destruir uma tornozeleira eletrônica à toa. Era para fugir mesmo. Então, ainda bem que não fugiu e está recolhido agora, pena que era no presídio. Com relação a Ramagem, Conde, eu entendo que vai ser dificílima a extradição dele. E o que ele já está fazendo nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos trabalhando politicamente para dizer que ele é um perseguido político e que muito, né, das ações dele, ele não foi condenado por crime de opinião. Ele não foi. Ele foi condenado por 3 delitos. Por ter participado de uma organização criminosa armada, por atentar contra o Estado Democrático de Direito e atentar, né, dar um golpe de Estado no Brasil. Esses são os crimes que ele foi condenado. Mas ele trabalha politicamente nos Estados Unidos, vai se defender lá, para dizer que a ação dele foi uma ação política muito em razão das opiniões que ele manifesta, né, do pensamento político dele. Então, veja, por que ele faz isso? Ele está bem orientado, ele sabe das coisas. Porque o acordo de cooperação Brasil-Estados Unidos, ele não proíbe extradição em casos de crimes de opinião. Ele não foi condenado por crime de opinião, mas ele vai construir que, diante da perseguição política, que isso tudo é uma perseguição política, como falou o Donald Trump, que era uma caça às bruxas, ele não tem condições de vir para o Brasil. E daí vai ser um processo longo, vai ser um processo de extradição muito longo, não vai ser um processo de extradição rápido. E pode ele continuar lá por um bom tempo. Como ele vai sobreviver nos Estados Unidos, nós também não sabemos. Né? Se ele tem recurso, se ele vai arrumar um emprego Parece lá. Parece que vida de alto padrão lá, né? É. Então, como ele vai viver lá, eu não sei. O erro da Câmara é muito grande. Já era para ter sido. Né? Na semana passada... Pode completar, querido. Eu quero te fazer outra pergunta. Na semana passada, Hugo Mota já deveria ter cassado, né, todo o direito dele. Porque está estampado, o Hugo Mota não fez nada até agora. Mas por que o Hugo Mota não faz? O Hugo Mota não faz, vai ficando cada vez mais evidente, que ele faz parte desse jogo. Ele faz parte desse processo de desestabilização institucional do Brasil que já vem de um bom tempo. Vinícius, Jorge Folena recebendo aqui com o Vinícius Casalino, meu querido, diretamente de São Paulo. Você está em São Paulo hoje, né? Bom dia, Conde Folena. Estou na cidade da Garoa. Na cidade da Garoa. Grande Casalino. Olha, a gente vai seguir com o Casalino aqui. Uma última pergunta para o Folena. Na verdade, pergunta não. Eu quero anunciar o evento que você está fazendo no Rio de Janeiro. Vou colocar na tela aqui o cartaz. Olha, Movimentos Sociais e a Construção da Democracia. Participação do Boaventura de Souza Santos, da maravilhosa Daiane Santos, Hildegard Angel e Rodrigo Neves. Convida a galera aí, quero saber disso, Folena. Como é que é isso aí? Primeiro, eu quero aproveitar aqui para convidar todos a participar amanhã, dia 27, às 18 horas. Isso é uma forma de nós homenagearmos todos que são resistentes, né, essas ações, né, que trabalham contra a democracia no sentido mais amplo. Então, nós convidamos, estamos um evento, estamos organizando. Eu quero agradecer o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, que abraçou esse projeto desde o início, quando eu apresentei lá. Né, recebemos o professor Boaventura de Souza Santos, né, ouvi-lo, ele tem muito a nos dizer, a falar sobre a democracia. Ouvir a minha amiga Daiane Santos, que aceitou também na primeira hora esse convite para falar também sobre a democracia, sabe? Ouvir a Hildegard Anjo, que tem muito também a nos colaborar, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói. Todos esses 4, e todos nós vamos estar lá amanhã, representamos a resistência democrática contra essas forças que trabalham contra o Brasil e no mundo ocidental tentam enfraquecer um Estado de democracia. Então, eu convido todos amanhã a comparecer lá no Sindicato dos Engenheiros, que é na Cinelândia, ali na Avenida Rio Branco, 277, às 18 horas. A entrada é livre, é franca. E vamos ter depois, Conde, da exposição, nós vamos ter o lançamento dos livros do professor Boaventura Souza Santos. Então, é uma oportunidade única que nós vamos ter do Rio de Janeiro. A comunidade aqui do 247 vai ter lá seus representantes lá, a Daiane, o Hildegard lá. Né? Nós vamos ter o Boaventura, vamos ter também o Rodrigo Neves, que foi uma das vítimas do lawfare no Brasil, uma das vítimas do lawfare, eu conheço bem isso.
né? Moro na cidade de Niterói, então acompanhei. Então, amanhã, todas às 18 horas, no SEND, para nos abraçarmos lá na defesa da democracia. Obrigado aí pelo espaço, Conde. Se possível, Conde, à noite, se você puder na live da noite, se você puder divulgar também para o público da noite. Vou divulgar, claro. Aqui o tempo todo. Uma homenagem, é uma homenagem que nós estamos fazendo de todo o coração ao nosso querido professor Boaventura de Souza Santos. Jorge Folena no Giro das 11. Obrigado, Folena. Sucesso. Abraço. Seguirei divulgando aqui.